8h58. Nós vamos conversar agora com Gustavo Nicolau, que é mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Chicago, para falar sobre eleições nos Estados Unidos. Nosso convidado está conosco, viu, Cláudio? Olá, muito bom dia, professor. Bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de começar a nossa conversa aqui fazendo um desafio ao senhor, que explique aos nossos ouvintes como é que é essa confusa eleição norte-americana, que aqui é tudo bonitinho, né? Quem tem mais voto leva. Lá não é bem assim, não é? Eu queria que o senhor, por favor, encarasse esse desafio de explicar aos nossos ouvintes como é que é essa história de eleição presidencial nos Estados Unidos. Muito bom dia, Cláudio Humberto, muito bom dia, Ronald Gimenez, um prazer estar aqui com vocês. Eu, aqui dos Estados Unidos, ouço o Jornal Gente todas as manhãs, viu? E é uma honra conversar com vocês sobre eleições americanas. Não é tão desafiador, não é tão difícil explicar o sistema americano se você entender o porquê dele, a origem dele. O sistema americano foi criado por uma necessidade americana há mais de 200 anos, quando as 13 colônias elas não queriam se juntar, elas nem se davam muito bem, né? Então, por exemplo, né, nada era mais diferente da colônia da Geórgia do que a colônia da Pensilvânia. Eles tinham diferenças muito profundas, mas eles precisavam eleger um comandante, um presidente, para combater um inimigo externo que era a Inglaterra, de modo então que eles encontraram uma solução muito criativa, que foi: a gente vai se unir, mas nós vamos manter muito a autonomia dos estados. Isso se reflete até hoje, os estados têm muita autonomia, de modo então que eles criaram esse sistema. Não é a população somada que vai eleger, cada estado vai votar no seu presidente favorito. E aí então os estados é que decidem quem será o presidente. Então, começou com a ideia de que cada estado teria um voto. Olha, Geórgia escolheu um democrata, por exemplo, Pensilvânia escolheu um republicano. Só que logo percebeu-se que não era justo, porque a população da Pensilvânia era 10, 15 vezes maior do que a da Geórgia. Então, teria que ser dado um peso diferente para cada estado. E isso se mantém até hoje. Então, não seria justo que a Califórnia, com quase 40 milhões de habitantes, tivesse um ponto no sistema eleitoral, e o estado de Wyoming, que tem 400 mil habitantes, tivesse um ponto no sistema eleitoral. Então, ficou um sistema que cada estado escolhe o seu presidente, só que a gente não vai contar um ponto por estado, a gente vai fazer uma contagem proporcional à população. Então, cada estado tem, eu vou chamar de pontos, são votos no colégio eleitoral, cada estado tem um número de pontos equivalente, exatamente igual ao número de deputados e senadores daquele estado. Então, por exemplo, Wyoming só vai ter 3 votos no colégio eleitoral, porque o Wyoming tem 2 senadores e 1 deputado. Engraçado, né? Curioso, Cláudio Humberto, que aqui nos Estados Unidos não há aquela regra de um mínimo de 8 deputados e um máximo de 70. Né? Aqui existe uma regra segundo a qual é proporcional ao estado. De modo que o Wyoming, por exemplo, North Dakota, eles têm 1 deputado e 2 senadores. Então dá 3. 3 votos no colégio eleitoral é o que eles têm de direito. Mas se você for para a Califórnia, são 54 votos no colégio eleitoral. Professor, uma coisa interessante, quando a gente se aproxima de grandes eventos, e a eleição americana é um gigantesco evento, a gente se acostuma a determinadas expressões, né? E a gente passa a ser até íntimo e começa a falar em conversa de boteco sobre aquelas expressões que não faziam parte ao longo dos tempos anteriores, quando a gente não precisava falar delas. E agora, a expressão do momento é estado pêndulo. Só se fala nisso quando se fala de eleições americanas. O Barão
aí dos Estados Unidos, acabou de trazer a necessidade de se saber quem é que vai ganhar nos estados pêndulo. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância desses 7 estados, Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin, na eleição americana neste ano. Ronald, para quem quiser simplificar e entender mais fácil as eleições americanas, essa pessoa ela pode, ao acompanhar as apurações aí pela Bandeirantes, ela pode esquecer 43 estados. Por quê? Porque nesses 43 estados, lembrando que são 50, a eleição está decidida. Ronald, não tem nem campanha, não tem um panfleto, um outdoor, não tem programa, não tem transmissão de propaganda na rádio, não tem nada. Por quê? Porque já se sabe quem vai ganhar. E aí você me pergunta, mas um voto vai fazer, né? Um voto é um voto, 10 votos contam. Não, porque existe uma regra que diz que quem ganha num estado, ainda que por um voto popular, leva o estado inteiro. Então, como todo mundo já sabe, por exemplo, que na Califórnia os democratas vão ganhar, não tem nem campanha. Aqueles 54 votos do Colégio Eleitoral da Califórnia estão decididos. Os 40 votos do Texas estão decididos para os republicanos. A gente chama de estado consolidado. Sobram 7 estados que alternam a cada eleição. E por isso eles formam um pêndulo. A cada eleição eles vão para um lado. Então, esses 7 estados são chamados swing. Swing é exatamente a palavra que a gente usa para balanço. Aqui, aquele balanço de criança chama-se swing. Esses 7 estados é que vão acabar definindo a eleição. Tá? Não porque são mais importantes, porque tem mais votos, é porque ninguém sabe o que vai acontecer nos 7 estados. Nos outros 43, todo mundo já sabe. E você leva o estado inteiro. Então, na Califórnia, se o sujeito ganhar por um voto, ele leva o colégio eleitoral inteiro da Califórnia. São 54 votos. Esses 7 estados que você mencionou, é necessário, para entender melhor, dividi-los por região, Ronald. Então, vamos começar por baixo, né? Nevada e Arizona, ali bem para o oeste americano, e aqui bem para o leste, né? Vamos chamar de sudeste, aqui no sul, onde eu moro, nós temos Geórgia e North Carolina. Então, nós temos 4 estados aqui para baixo que eles têm uma inclinação, ainda que seja um pêndulo, eles têm uma inclinação para ir para Donald Trump. Todas as pesquisas, tudo indica que assim será. 4 estados pêndulo, Donald Trump já teria nesta projeção. Sobra o famosíssimo Rust Belt, que são 3 estados, Ronald, do extremo norte dos Estados Unidos, que formam o famoso Blue Wall, é um muro azul, que são Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Esses 3 estados do norte, eles nunca, desde 1992, nunca votaram diferente um do outro. Eles sempre votaram na mesma direção. Se um escolheu democrata, os outros 2 também. E vice-versa. Em 2016, esses 3 estados escolheram Donald Trump contra Hillary Clinton. Eles sempre votam juntos, como se fosse um bloco, porque talvez a demografia seja muito parecida. Se o Donald Trump leva os 4 estados lá de baixo, e um desses 3 estados do norte, ele ganha a eleição. Para Kamala Harris, ela precisa, Ronald Gimenez e Cláudio Humberto, vencer os 3 estados do norte. Se ela vencer os 3 estados do norte, Ronald, olha o que vai acontecer. Ela vai chegar, se ela vencer os 3 do norte, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia,
ela vai chegar ao número de 269 delegados. Faltaria um. E aí entra um ponto que é cruel no sistema americano. Dois estados americanos não têm a regra de que quando você ganha por um voto, você leva o estado inteiro. Dois estados que seriam insignificantes, que são Nebraska e Maine. Ali, o Cláudio Humberto entende muito bem disso, existe quase um distrital misto. Vai dividir quase proporcionalmente. E em Nebraska, a Kamala Harris, os democratas, sempre ganham um voto eleitoral. Se você somar com o 269, esse voto de Nebraska resulta, então, em 270 e ela está eleita. Agora, professor, eu queria primeiro que o senhor, com base na sua observação de quem mora nos Estados Unidos, mas mais do que isso, quem estuda esse assunto, né, um especialista muito admirado, eu queria primeiro um palpite seu, né? O senhor não vai escapar aqui de um palpite, né? Quem é que vence a eleição? Mas eu estava vendo aqui uma média de pesquisa Real Clear Politics divulgou ontem um resultado dizendo que Donald Trump está à frente em 5 dos 7 estados pêndulo, incluindo a Pensilvânia. Só perde para Kamala Harris no Wisconsin e no Michigan. É apenas um dado, né? Se confirmar isso, certamente a vitória será de Donald Trump, pelo que eu entendi da sua explicação. Mas qual o seu sentimento? Eu gostaria de saber assim, o que é perceptível nas ruas. Se inclina mais para uma vitória de um, de outro, ou está rigorosamente ali um empate rigoroso entre os dois candidatos? Muito bom, o Cláudio Humberto, a admiração é recíproca. Se isso acontecer, então Donald Trump está eleito, então os 4 estados do sul, Nevada, Arizona, Georgia e North Carolina, e aí ele soma os 19 votos da Pensilvânia, acabou, não precisa nem contar o resto, ele está eleito. Seria a primeira vez em 32 anos que Pensilvânia iria se, aspas, separar de Michigan e Wisconsin e votar diferente, né? Isso, e votar diferente daqueles dois. Mas sim, pode acontecer. Isso acontecendo, aí o Donald Trump leva. Na Pensilvânia existem 2 grandes cidades que votam democrata, que são Filadélfia e Pittsburgh. Basicamente, o restante vota republicano. Então, é um mar vermelho com 2 ilhas azuis, só que essas ilhas têm muita gente. Então, é ali que vai ser decidido. Tem um dado interessante, eu não vou fugir do meu palpite, Cláudio, mas tem um dado interessante que mostra que das 50 cidades mais populosas dos Estados Unidos, então você começa com Nova York e vai descendo, né, Los Angeles, Chicago, Houston, Filadélfia, você desce até a posição 50 no ranking de cidades mais populosas dos Estados Unidos. Das 50, 49 cidades sempre escolhem um presidente do Partido Democrata. Então, as concentrações urbanas, elas têm essa fortíssima inclinação de votar para o Partido Democrata, ao passo que as concentrações mais rurais, mais para o interior americano, votam republicano. Na Flórida, a Flórida é um ex-swing state. A Flórida era um estado swing e se tornou, nas últimas 4 eleições, um estado consolidado republicano. Então, o sentimento aqui na Flórida é um sentimento de um estado onde não haverá muita disputa. Donald Trump certamente vai ganhar a Flórida, vai levar aqui os nossos 30 votos eleitorais da Flórida, e ele vai perder nas grandes cidades. Ele vai perder em Miami, Tampa, Orlando,
Gainesville e Jacksonville. Ele vai perder nessas cidades, mas não importa, porque lembre-se, se ele ganhar por um voto no estado, ele leva os 30 votos da Flórida. O meu palpite, Cláudio, acompanhando de muito perto as últimas pesquisas, e aquilo que você, Cláudio Humberto, falou muito bem na eleição de prefeito em São Paulo, há mais ou menos 10, 15 dias, existe a fotografia da pesquisa, mas existe o filme da pesquisa. Eu lembro que você menciona muito bem isso na época do Pablo Marçal, aí do prefeito Ricardo Nunes. Neste exato momento, o filme da pesquisa mostra uma pequena ascensão bem sensível, mas importante, de Kamala Harris naquele trio de estados do norte. Esse seria o caminho mais provável da eleição de Kamala Harris, levar o que eles antigamente chamavam de Rust Belt, depois passou a se chamar Blue Wall, que é o muro azul. Então, aparentemente, se a escrita se mantiver 32 anos, os 3 estados do norte votando juntos, e essas pesquisas indicando um último respiro de Kamala Harris, especialmente em Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, o meu palpite neste momento é evidente que eu posso errar, mas me parece que neste momento a Kamala Harris tem uma chance um pouco maior do que o Donald Trump. Mas tem aqui uma ressalva muito importante, perdão, Ronald, que é o seguinte: as pesquisas aqui, Cláudio, elas são muito menos acuradas, muito menos precisas do que um Datafolha para segundo turno de prefeito em São Paulo, por exemplo. E por uma razão muito simples. Em São Paulo, a eleição é obrigatória, o voto não é facultativo. Ainda que a punição seja pequena para quem não vota, mas só o fato de ser obrigatório já exige que as pessoas tenham ali um compromisso moral com a votação. Torna o trabalho do pesquisador, do Instituto de Pesquisa, muito mais fácil e apurado. Nos Estados Unidos, não só a eleição é facultativa, se você não for votar, não acontece nada com você, como no meio de um dia útil, normal de trabalho. E lembre-se, uma economia de 30 trilhões de dólares, as pessoas estão ocupadas, estão trabalhando, estão ganhando dinheiro. Precisa de muito pouco para o sujeito falar, não, eu vou ganhar dinheiro ao invés de ir votar hoje. Então isso dificulta o trabalho dos institutos de pesquisa, vide a eleição de 16, que todos erraram muito feio. Professor, exatamente nesse ponto que eu ia perguntar. Além disso, tem previsão de nevasca em alguns lugares, de chuva, o clima não vai estar legal. E um outro aspecto, a eleição anterior tinha muito o voto de preciso tirar o Trump de lá. Um voto de protesto em Biden. Aí vem o governo Biden, e o governo Biden não atendeu os anseios de muitos dos anseios das pessoas que exatamente fizeram esse voto de protesto. Esse sentimento, pelo que o senhor vê aí no dia a dia, pode levar a pessoa a falar assim, eu fiz isso e não deu certo, eu não gosto dos dois, eu não vou sair de casa diante de todos esses aspectos. O senhor vê um movimento maior do que em outras oportunidades da pessoa que não vai votar de jeito nenhum? Sim, tem todo esse cenário que você menciona, a meteorologia em alguns desses 7 swing states. Lembrando, os 43 não tem preocupação nenhuma porque está decidido, mas os 7 swing states têm essa preocupação da meteorologia, uma certa descrença, contemporânea em relação à política. Naquela época que você mencionou, Ronald, de 2020, a pandemia é um fator que mexeu muito com a eleição americana. E agora, o que vai definir, Ronald, me parece, são 3 pontos sempre, a economia, mas tem outros 2 pontos que são muito importantes para o eleitor americano. Um é o aborto e o outro é a imigração. Em relação ao aborto, é impressionante a divisão americana. 50% considera aquilo, e esse é um dado aproximado, óbvio, empírico, 50%
considera que o aborto é um homicídio. Então, você está matando um ser humano, o Estado não pode permitir isso, é o fim do mundo. Então, eu vou votar nos republicanos que vão banir o aborto dos Estados Unidos. Os outros 50% não se conformam com a ideia do Estado se meter no corpo da minha esposa, ou a esposa dizendo no meu corpo, a mulher dizendo isso. Então, 50% vai falar, eu voto democrata porque eu escolho se eu vou continuar a minha gravidez ou não. Por incrível que pareça, esse é um assunto fundamental nas eleições americanas, né? E quanto à imigração, eu sou advogado, licenciado nos Estados Unidos, também no Brasil, e eu trabalho com imigração, sou sócio de um escritório de advocacia de imigração que pede green cards para brasileiros. Eu vejo esse problema no dia a dia. E isso é importante, Ronald. Os republicanos pretendem fazer uma imigração mais baseada no currículo, na meritocracia do candidato, enquanto os democratas preferem uma imigração baseada na solidariedade, em trazer haitianos, ucranianos, cubanos, green cards baseado em relação de parentesco com norte-americanos, e os republicanos não. Só por curiosidade, em 2017, Donald Trump, já presidente pela primeira vez, ele mandou uma lei para o Congresso americano quintuplicando o número de green cards baseado na carreira, baseado na meritocracia da pessoa. E há uma grande crítica e justa a Kamala Harris, que ela cuidou muito mal da fronteira do sul dos Estados, extremo sul dos Estados Unidos, especialmente Texas, no Rio Grande, na fronteira com o México. Ela cuidou muito mal dessa fronteira e realmente houve um afluxo gigantesco de pessoas que estão aqui e não tem nenhum documento. Alguns são presos na fronteira, outros entram e passam o resto da vida aqui com as suas famílias. Professor, eu tenho duas perguntas finais, vou fazê-las e aí eu peço, por favor, que o senhor nos ajude a refletir. Bom, primeiro assim, com a sua presença, inclusive o seu trabalho nos Estados Unidos junto a imigrantes e tal, eu queria saber do senhor o seguinte: há alguma pesquisa, algum levantamento ou o senhor certamente faz esse tipo de observação até por curiosidade científica, né, sobre a preferência dos brasileiros em relação a essa eleição nos Estados Unidos? Eu vejo muito esses canais de YouTube de brasileiros mundo afora. E nos Estados Unidos, eu nunca vi um brasileiro declarando preferência por Kamala Harris. Todos são republicanos, digamos assim, ou torcem pela vitória, são críticos muito ácidos da gestão de Joe Biden e torcem pela vitória de Donald Trump. Eu queria saber do senhor isso, se há na comunidade brasileira, de uma maneira geral, alguma preferência, ou se brasileiros que moram e trabalham no Massachusetts, por exemplo, que é um grande número de pessoas, têm uma atitude diferente dos brasileiros que moram na Flórida, por exemplo. Enfim, queria que o senhor respondesse sobre isso. E a outra questão é sobre a expectativa de impacto do resultado da eleição nos negócios sobretudo no mercado financeiro dos Estados Unidos, né? O mercado já precificou isso ou não? Enfim, a depender da vitória de um ou de outro, bolsa vai explodir ou vai cair? Enfim, qual a expectativa do mercado em relação ao que vai acontecer no mercado em relação a essa eleição? Ótimas perguntas, Claudio Humberto. Bom, a impressão que eu tenho, eu não tenho essa pesquisa, mas a impressão que eu tenho, sim, é que os brasileiros que residem aqui têm uma preferência pelo Partido Republicano. Tá? Essa é uma clara impressão que eu tenho com os brasileiros que estão aqui, né? Meu escritório tem contato com muitos, porque nós trazemos as pessoas através do pedido de green card. Então, o nosso escritório, o Ronald me permitiu falar o nome, Green Card US, o nosso escritório tem esse contato com os brasileiros que vêm para cá. E
os brasileiros têm uma preferência pelo Donald Trump. Talvez, Cláudio, pelo seguinte, como essas pessoas são pessoas de uma certa elite, ou de uma certa camada social mais elevada, que vieram para cá baseado no currículo delas. Imagina só, Cláudio, a pessoa se formou em contabilidade no Brasil e tem uma experiência nessa área, ela já tem chance de um green card baseado no currículo dela. Essa pessoa é considerada uma pessoa de elite aqui, uma pessoa estudada. Lembre-se, 60% dos americanos não pisaram numa faculdade, pararam no ensino médio. Esse imigrante qualificado, de elite, estudado, com experiência, que vem para os Estados Unidos, claramente eu percebo uma preferência pelo Donald Trump. Tem essa visão, e o Donald Trump prefere eles também, porque o Donald Trump, ele não é contra imigrantes, ele é super a favor de uma imigração baseada no mérito, baseada no currículo da pessoa. Então, foi o que eu disse, ele aumentou em 5 vezes o número de green cards baseado em currículo quando ele era presidente, ou pediu para aumentar. Muito bem, a relação com o Brasil e com os mercados e com a Bolsa. O presidente Lula, ele numa declaração que eu julgo inapropriadíssima, declarou ali seu, não o apoio, mas pelo menos a sua preferência pela Kamala Harris, violando um princípio ali quase milenar, de não intervenção em eleições, até porque não é muito inteligente você declarar apoio ou simpatia por um deles, porque ele pode perder. Então, é óbvio que os democratas têm uma ligação, uma afinidade muito maior com as causas do Partido dos Trabalhadores, com as causas do presidente Lula. Então, a relação talvez fosse mais fácil. Por outro lado, os republicanos são muito mais protecionistas. Então, no que se refere à exportação e importação, também talvez a gente possa imaginar uma dificuldade um pouco maior para o governo Lula, numa relação com o governo Trump. Mas, Cláudio Humberto, eu estive com o embaixador do Brasil em Orlando, no estado da Flórida, semana passada, e fiz exatamente essa pergunta para ele, e ele me deu uma resposta que foi perfeita. Ele disse: as relações diplomáticas, elas se mantêm a despeito dos governos transitórios que passam por baixo. Claro, com certas ressalvas, mas como regra, as relações diplomáticas se mantêm. Passado o susto da eleição, as coisas tendem a se normalizar, porque, Cláudio, há muito interesse comercial, há muitos bilhões de dólares sendo negociados, e não é ideologia de um lado ou de outro que vai impedir essas transações comerciais, não. Até porque o governo anterior de Bolsonaro apoiou Trump perdeu e a vida seguiu com o Joe Biden, Verdade. independente de ter sido um bom governo ou não. Professor, muitíssimo obrigado. Professor Gustavo Nicolau, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, que nos atendeu na manhã deste sábado. Foi muito bom o papo aqui. Muito obrigado. Até a próxima.